E Sim. show de bola. Eu vou trabalhar aqui contigo muito a questão de e-commerce, que é uma das coisas que você deseja ali, né? Daí, na próxima, no nosso próximo sábado, e daí eu falo mais sobre a linha de estrutura para as campanhas que tu tem que rodar para o teu cliente, entre outras coisas. Até porque grande parte das coisas que tu vai fazer lá, tu já tem, entendeu? Tu já manja, já sabe subir, claro, são ajustes, mas pelo menos tu já sabe alguma coisa. Beleza? Sim. Então aqui eu vou pegar, tenho três e-commerce para gente mexer. Tem o de vocês. Então aqui está rodando, ó, teve 25 page view, 25 pessoas que visitaram. O que que a gente precisa definir, que é importante, tá? Isso aqui tu sempre tem que definir com o teu cliente, que é qual que é o CPA. Qual que é o CPA? Por que que isso é importante, cara? Porque quando tu define o CPA de um produto, quando tu define o CPA do produto, tu sabe quanto que tu pode rodar. Então, definir CPA, que seria o custo, né, por aquisição, custo por compra. Então, aqui eu sei que pode ser X. Então, por exemplo, tu pode dizer assim, bom, o produto é 500, o produto é 500, e aí me sobra, exemplo, 300, e eu estou disposto a gastar R$ 100. Eu gostaria, meu CPA ideal, né? CPA ideal é gastar R$ 100 para vender um produto de R$ 500 para ter lucro R$ 200. Entendeu? Sim. Então, aqui é o custo, né? Por compra. Aqui é o valor do produto bruto e aqui é o lucro. Então, aqui o CPA ideal seria R$ 100. Cem Quer reais. dizer o quê? Quer dizer que cada R$ 100 é uma venda. Cada R$ 100 é uma venda. Daí tu começa, depois que tu acerta isso, que é o início, tu vai pensar assim, cara, R$ 100, CPA ideal é R$ 100. Eu tô colocando R$ 100 por dia, eu tô vendendo um produto. Todos os dias eu vendo um produto. O que que tu faz? Tu aumenta. Vai colocar 200. Sim. Tranquilo. O Gustavo, Yasmin, só para te dizer aí que o Gustavo, ele disse que sim, tu tem que trabalhar lá na empresa como gestora de tráfego. Foi ele que disse, não sou eu. Tá? Depois tu se entende com ele ali. Até comprou uma camiseta do Grêmio para ti. Quando tu estiver voltando, vai ter um pacote sobre a cama com a camiseta do Grêmio, né, Gustavo? É isso aí mais ou menos, né? Não, tá louco? Eu vou ter que tacar fogo na cama, Deus o livre. Aqui eu sou minoria, cara. Isso aqui eu sou minoria. Então, bora lá. Custo por compra, 100. Valor do produto, lucro, 200. Mas vai ter uma outra atmosfera, um outro tipo de desenho, que é um CPA atual, vamos dizer assim, que é quando tu não está conseguindo aquilo que tu deseja. Mas tem que ter uma limitação. O que que é uma limitação? Tu tem R$ 300 de lucro sobre o produto, descontando tudo, tá? Descontando tudo, envio e tal. Daí tu diz assim, cara, tudo bem. Se der tudo errado, estou disposto aí até acertar, gastar R$ 100, R$ 200, vender por 500 e ter lucro de 100, entendeu? Sim. Então isso são o quê? É uma limitação, porque até 200 vendeu, show de bola, vamos ajustando para acontecer mais, para ir reduzindo. Só que é um limite. 201, tu desliga, refaz tudo do zero. Entendeu? Então isso Sim. aqui é legal para tudo, né? É legal para quando tu roda para WhatsApp. Por que que é difícil na questão de WhatsApp? Porque o vendedor, o cliente lá do outro lado, ele não sabe fazer esses cálculos.
E ele nem vai te passar quanto que vendeu, ele nem sabe por onde que vendeu. Ok? Então, isso aqui, cada vez que rodar uma campanha de tráfego, né, não de remarketing, cada vez que rodar uma campanha de tráfego, tu tem que começar pela campanha no e-commerce, definição de CPA. Quanto que é o custo para eu ter uma venda? Quanto que eu estou disposto? Ok? E Feito nem, isso, que nem no nosso caso aqui, daí, onde é que tá mostrando essa métrica que tu tá me dizendo agora? essa métrica hoje, ela não vai mostrar. Por quê? Primeiro, primeiro tem que acontecer a venda. Nós não temos venda no site ainda. Então, quando a gente tiver a venda, nós vamos ter o custo da venda. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Tá vendo a tela do gerenciador? Sim. Depois vai estar aqui, ó, compra. Né? Compra no site. Vai ter, por exemplo, um. Daí depois, custo por compra. Vai estar, exemplo, 60, porque gastou 60. Então, quer dizer que tu gastou R$ 60 para vender uma peça. Depois vai ter o que lá no final? Valor. Quanto que custou? Quanto que tu vendeu? Que produto que tu vendeu? Aqui vai estar o valor do produto vendido. Exemplo, 500. Entendeu? Eu já deixei tudo aqui organizadinho, ó. Daí agora, qual que é o cálculo que eu tenho que estar de olho? Eu calculei que eu estava custando cerca de R$ 2 para a pessoa entrar no site. Subiu um pouquinho, mas ainda está mais de dois e pouquinho. Como é que eu sei disso? Eu gastei R$ 60, eu tive 25 visitas. Então eu posso pegar, existe a métrica aqui dentro, né? Mas nem precisa dividir R$ 60 por 25, entendeu? Sim. Daí eu tenho que agora entender que quantas visitas eu tenho que ter no site para uma pessoa adicionar no carrinho, Hum, entendeu? Daí depois vai dizer assim, ó, 30 pessoas visitaram o site, uma pessoa adicionou no carrinho, não vendeu. Depois, 40 pessoas visitaram o site, duas pessoas adicionaram no carrinho, uma comprou. Aí eu tenho uma métrica. Cada 40 pessoas que visitam o site, duas pessoas adicionam no carrinho, uma compra. Daí eu vou analisar quanto que eu gastei nessa operação para ter a primeira venda. Isso aqui é para a gente começar. Só que aqui tem algumas coisas que já tem que ajustar. Uma delas é a questão do site. Aqui, ó. Tem sim, Yasmin. Já te passo umas ideias. Mas aqui, ó, agora eu acredito que o primeiro passo não é arrumar, é mudar essa entrada. Tem 25 pessoas que entraram no site. Por que que elas não continuaram caminhando no site? Por que elas não foram até uma página de pagamento? Por que que elas não foram, entendeu? Então aqui, ó, nessa entrada do site, eu colocaria aqui, por exemplo, até 10 vezes sem juros, frete grátis para vários estados, alguma coisa que estimule essa pessoa a comprar. Porque o layout do site tá legal, tá bonito e tal, né? Tem algumas coisas. Sugiro colocar mais quadros, né? Já tinha falado, acho que vocês colocaram algumas coisas aqui, mas precisa ter essa vontade da pessoa bater o olho e dizer: caraca, eu acho que isso aqui vale a pena. Porque quando ela entra já com essa imagem, ela já fica pensativa. Nossa, que bacana, legal, olha, 10 vezes sem juros. Nossa, eu acho que vale a pena. A gente vai despertando o desejo nela de comprar, entendeu? Então isso é legal, cara. E daí calcula, ó, por exemplo, aqui ó, tu tem 499, aqui tem um juros de cartão, grande parte, cara. Eles colocam o valor do quadro um pouco mais caro e fazem 10 vezes sem juros. Essa escala aqui também é legal.
Só que daí, por exemplo, 10 vezes de 549 sem juros. Daí tu bota negrito, sem juros. Sabe? Frete Sim. grátis. Calcula isso, cara. Porque o que que a gente tem que pensar? Normalmente, um dono de negócio, que no e-commerce, principalmente, ele tem que entender que ele não tem aluguel, ele não tem funcionários, ele não tem um monte de outros custos que um negócio tradicional tem. Então, ele tem que aproveitar e diluir isso. Show? Por exemplo, aqui, ó. Tô vendo que aquela outra campanha ali não rodou, ó. Tá bem fraco. Então, o que que eu já faço aqui? Eu já busco duplicar aqui e colocar um outro criativo junto, para ver se chama atenção. Ideias de criativo. As ideias de criativo, ela passa muito pela questão de prova social, esse tipo de coisa que é importante, sabe? Porque senão a gente fica dependendo só de tentar vender o produto para a pessoa, e aí complica. Ó, vou puxar uma publicação lá existente, vamos tentar puxar essa aqui, um videozinho. Só cuidado com o TikTok que eu falei lá, tá? É, até a Yasmin, ela me perguntou, mas por que do TikTok? Eu falei, não, ele só falou que não era para fazer. Hã? A Yasmin, ela me perguntou o porquê que não poderia usar o TikTok, esse negócio do TikTok, né? Eu disse para ela assim, não, eu só falei que não era para fazer. Falou que não era para fazer, só isso. Por quê? O que que acontece? Pensa comigo. O TikTok, vamos, antes de fazer a explicação, o porquê, né, que são um comando, vamos fazer uma analogia. Imagina que eu tenho uma loja de quadros, ok? Uma loja de quadros, Kleber Cidade Quadros. Daí, vocês têm a loja de vocês. Vocês iriam divulgar a minha marca na rede social de vocês? Sendo que vocês têm uma marca própria, concorrente direto? Acho que não, né? Não tem o porquê, eu vou vender a minha marca. É a mesma coisa que eu pedir para um Colorado divulgar o Grêmio. O TikTok, ele é o principal concorrente do Facebook e Instagram. Quando tu usa um logo do TikTok nas redes sociais de Facebook e Instagram, naturalmente aquela tua publicação ela é penalizada. Ela é penalizada pelo algoritmo. O algoritmo vai bater o quê? Quer divulgar TikTok aqui? Tu tá de brincadeira com a minha cara. Sacou? Por Sim. isso que a gente não usa. Ah, Entendeu? sim, É por isso. E aqui, agora faz sentido, né? Daí a outra sim. coisa, tenta pegar transições. Tem que ter movimentação. Quanto mais movimentações, melhor fica. Vou ver agora aqui. Acho que essa aqui já estava, né? Leandro Judá. Legal esse aqui. Beleza. Daí então, eu puxei uma publicação existente. Daí depois eu tenho que puxar o logo, o link.
Ele está pedindo ali, ó, coloque a URL. Eu vou aqui para baixo. Esse aqui não está deixando. Mas aqui deve ter um botão na própria. Entendi. O que que eu tenho que fazer aqui? Ele não está deixando eu puxar a publicação existente. Então, eu vou ter que criar um novo. Então, quando eu crio um novo, ele me abre a possibilidade de escolher. Ó, o botão, consigo escolher. Vou botar um botão de saiba mais, porque lá nos outros eu estou testando comprar agora. Então, eu vou mudar o botão também, para ver se traz um resultado diferente. Coloco o link aqui. E aqui eu vou escolher carrossel. E agora eu vou colocar nesse carrossel várias imagens, ó. Imagens que vocês já tenham lá, né, no Instagram, enfim. Eu vou colocar todas juntos para ir passando e ele vai trocando a primeira, vai colocando a última por primeiro e assim vai. Enquanto carrega aqui, eu vou ver. Entendi, tem o Leo que está sem o sinal, um dos primeiros escãos. Tá. Eu vou testar esse carrossel aqui para ver se vai funcionar. Ó, vou pegar esse aqui. Ele deixa eu escolher vários, ó. Esse aqui não tá puxando aqui. Então, vou pegar esse aqui. Esse aqui já foi. Vou pegar esse aqui. E vou pegar esse aqui. Coloquei vários, ó. O que que eu fiz de diferente? Só escolhi aqui, ó. Ao invés de imagem, carrossel. Só isso. Daí depois, vou escrever um título. Por exemplo, é frete grátis? É ou não? É, frete grátis. Vocês vão colocar lá 10 vezes sem juros por um tempo, tá? Daí a gente vê. Primeiro a gente tem que arrumar um problema. Eu sempre uso isso. Não estou vendendo, vamos arrumar um problema. Que problema? Vendi. Foi 10 vezes sem juros. Pô, cara, foi aqui a nossa margem baixou bastante e tal. Mas, cara, é um problema bom de resolver. Porque daí eu vou ajustando. O problema agora é que eu não estou vendendo. Entendeu? Ó, fica ali, ó. Aqui apareceu no primeiro. Vamos ver se eu consigo colocar em todos. Frete grátis no primeiro. Não é Ó, aquela de aplicar a todos os cartões ali? E, isso. Mas é que daí eu queria trocar eles para alguns eu posso fazer diferente, ó. ah, Entendeu? Ó, por exemplo, aqui, vamos editar esse aqui para um exemplo, sabe? E daí tu vai convencendo a pessoa aqui dentro também, ó. Vai conversando com ela além das chamadinhas. Fica aqui em prévia, dá uma olhadinha como é que fica. Ele mostra tudo como é que ficou. Os stories, expandir, né? A pessoa clica em expandir, ele vai trocando sozinho. Feed.
Top. Esse tipo de postagem, ela é muito boa para a gente fazer turbinar também. Depois vem aqui no texto principal, que é o texto da descrição. Vamos puxar algum que já tem aqui usado. E a pessoa não tem nenhuma específica, mas vamos adaptar. Mesmo que não rode em todo o Brasil, quando vai ter momentos que vai estar rodando em 3, 4 estados, mas sempre coloca para a pessoa ter certeza que vocês entregam naquela região dela. É melhor que estar ficando assim, ó, enviamos para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não sei o que lá. Enviamos para todo o Brasil, mas está rodando só nos estados que eu quero, entendeu? Então aqui eu quero que a pessoa visite o site. Estou dizendo para ela visitar o site para ela ver como é que funciona. Por isso tem um Saiba Mais e por isso tem essa quantidade aqui. Show? Aqui no tráfego pago não precisa hashtag. Hashtag é só lá no Instagram mesmo. Hashtag é para quê? É para publicação orgânica. Quando é tráfego pago, tu está pagando o Instagram, então não tem necessidade. Eu não faço nenhum tipo de campanha de tráfego pago com hashtag. Eu excluí aquela ali justamente para ver a competição dessas duas aqui. Tá? Então, ela foi para processo. Então, eu ajustei. Então, essa aqui possivelmente vou rodar mais um pouco e depois eu vou pausar ela, né, daí eu vou aguardar para buscar outras maneiras, outros tipos de publicações e possivelmente vou começar a rodar alguma coisa para as pessoas chamarem vocês no WhatsApp, para entender as objeções de compra, entre outras coisas. A finalização pode acontecer pelo site. Tu vai mandar o link do site, onde está o produto e a pessoa paga por lá. Inclusive, é importante já ter um WhatsApp Business, ok? Feito isso, aqui não tem muito o que eu fazer, agora aqui tem a aguardar. Eu vou aqui nessa aqui, ó, que é um outro e-commerce. Esse aqui entrou na nossa empresa recentemente e a gente está fazendo alguns trabalhos de otimizações. Vou pegar essas aqui. Tem uma que eu mexi recentemente, mas eu coloquei aqui, ó. Essa aqui eu mexi recentemente. Acho que até que foi quinta. Eu alterei algumas coisas que estavam erradas nessa campanha. Olha que massa. Isso aqui eu vou até mandar para o cliente um vídeo. Para vocês compreenderem o que eu fiz aqui, tá? Quando eu entrei nessa conta, tá? Eu até isolei ela aqui, eu botei meu nome para saber que ela tem várias, né? Porque é saber que é essa aqui que eu mexi. Então, o que foi um erro aqui dessa conta, ó, dessa campanha? Essa campanha aqui, ela teve um erro muito drástico, que é o seguinte: olha o que eu falei ali com vocês. Definição de CPA. Aqui na campanha tá 46.
Só que a campanha, lembra? Campanha, conjunto, anúncio. Campanha, posso ter vários conjuntos que somados ele dá 46. Entendeu? Sim. Então, ok. O que estava errado? Olha a quantidade de conjunto que tem dentro de uma campanha. Eu gosto de chamar disso aqui de trabalho de preguiçoso. Porque o cara, ele pegou, criou uma campanha e encheu de conjunto, sabe? Só para estar rodando aí. Daí aconteceu o quê? Vamos, ó, tá vendo aqui que ele vendeu a 16? Ó, R$ 16 a compra, ó. Observe que o outro tá 84. Estão vendo? Um tá 16 e o outro 84. Dá uma olhadinha como que era antes de eu mexer nesse negócio. Vamos puxar aqui, ó, do dia 25 até o dia 3. Olha isso. Estão vendo? Por Tá louco. compra, 353 o cara gastou para vender um produto e agora ele gastou 23 para vender o mesmo produto. Tá entendendo? Então, vou pegar do dia 3 ao dia 6 e vou isolar de forma diferente. Vou colocar do dia 31 ao dia 2, 3 dias. R$ 110 nenhuma venda, do dia 3 dias, né? Um, primeiro e dois. E depois do dia 3 ao dia 6, 4 dias. Com 118, 3 vendas. Cara, isso aqui, o que que eu fiz? Eu entrei no. Primeiro eu entrei nessa campanha aqui, né? Até isolei ela para mexer. Mentira, foi dia 4 que eu fiz, ó. Dia 4 ao dia 6. Foi quando eu isolei. Tá aqui, ó. Melhor ainda, foi R$ 16. Então vamos pegar do dia 1º ao dia 3. R$ 107, zero compras. Depois que eu otimizei a campanha, R$ 83, 5 vendas. Então eu entrei aqui na campanha, eu já vi um erro, um monte de conjunto de anúncio. Pessoal, eu não gosto de trabalhar, que era a outra agência lá que estava. Beleza, já vi, isso aqui eu não vou fazer, mas estava vendendo algumas coisas, eu disse, vou manter. Só vou mexer um pouco. Desliguei tudo que estava ruim, fiz isso aqui, ó. Tava assim. Eu comecei a fazer uma análise, ó. Caro, caro, desliga, desliga. E comecei a deixar aquilo que estava mais barato. Daí comecei a deixar mais barato, deixei os três que estavam mais barato. Três conjuntos. Primeiro trabalho que eu fiz. Daí depois eu fui fazer um trabalho de criativo. No trabalho de criativo, quando eu entrei no conjunto, o que que eu vi de novo de erro? Olha a quantidade de criativo. 11 criativo. O que que isso acontece? O que que vai acontecer? Tu colocou R$ 30 no conjunto. Tu coloca 11 criativo, cara. O Facebook ele tem que distribuir esses R$ 30 em 11 criativo. Agora pensa comigo. O teu CPA, para tu ter uma venda, é R$ 30. Daí tu colocou R$ 30 por dia, 11 criativos. Vai gastar um pouquinho cada um. Até tu chegar a R$ 30, demorou 3 dias, tu vai gastar R$ 90 e talvez o teu custo fica exorbitante porque tem um teste de um monte de criativo. Teu dinheiro está indo fora. Então, o que que eu fiz também aqui? Deixei somente 2 criativos que eu já tinha visto que era bom. Olha como é que era antes. Antes de Mas eu que atualizar. tem umas fotos ali, parece que tem umas mulheres de biquíni, coisa, isso aí não toma banimento? Ah, depende, cara. Como a mulher está longe, não está muito próximo do corpo, tranquilo. Mas não é uma coisa muito boa, sabe? Corre o risco. Cara, isso aqui eu vou fazer um vídeo e vou mandar para a dona agora. Assim que terminar a aula, eu vou fazer isso aqui. Ela gastava, presta atenção,
R$ 40 para ter uma venda, tá? Então aqui é cada venda R$ 40, estão vendo? Depois da otimização, que eu fiz, ela está gastando R$ 11, R$ 10 para ter uma venda. Então, isso é o quê? Ajustes. Eu otimizei a campanha dela. Por que ela estava gastando tanto? Porque tinha tudo isso aqui ligado, que o dinheiro ia um pouquinho para cada lado até dar uma venda. Então, agora eu já posso usar essa estrutura aqui para escala. Eu posso pegar o conjunto que deu certo, os criativos que deu certo e fazer uma coisa só daquilo que deu certo. Entenderam? Sim. Show de bola. Vou fazer um vídeo aqui para mandar para elas. Outra coisa, Gustavo, cada vez que tu ter resultados palpáveis, o teu cliente grava vídeo, manda feedback. O cliente gosta de saber que ele está ganhando dinheiro contigo. Entendeu? Sim. Aqui, 46 para compra. Dia 4, dia 6. 46 por compra, mas aqui vai baixar porque hoje está ainda. Vai ter mais vendas aqui. Ela Conjunto. trabalha com biquíni? Hã? Trabalha com biquíni. 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 Ó, esse aqui, dá uma olhadinha, ó. Esse cara aqui, ó, do dia 4 ao dia 6 não vendeu nada, R$ 109, ó. Então, eu dou uma olhada no máximo, vejo que ele vendeu 5 mil. Não, foi usado, né? Usado. Deixa eu pegar as colunas certinho disso aqui. E daí eu consigo ver o total de vendas. Aqui, ó, o valor de conversão. Pronto. Então, ele foi gasto 5 mil no total. Do dia 4 ao dia 6, gastou 109, não vendeu nada. Tô louco para desligar ele. Vou ver no máximo como é que ele se comporta. Só que no máximo, ele ainda tá bom, ó. Bom para aquilo que eles tinham, né? Tá 5 de resultado, ó. Retorno sobre investimento. Quer dizer que cada 5 mil, volta 5 vezes mais. 25 mil aqui. Ok? Só que para mim isso aqui não é um resultado muito bom. Minha ideia é chegar a 10 de ROAS. Então, esses R$ 100 é que eu não me conformo. Porque ele faz o quê? Toda a minha operação fica cara por causa dele. Então, se eu não tiver ele, eu vou prosperar mais. Esse aqui também não estou muito feliz com esse cara, não. Ó. 4 sobre o resultado. Teve uma venda que custou 84. No caráter geral, no máximo, ele está custando 54. 54. Retorno só. Teve quantas vendas? 56 vendas. Eu vou deixar esse aqui por enquanto, para não diminuir muito o volume de trabalho, de venda deles, né? Porque até eu otimizar e começar a vender de novo. Agora, o que que eu tenho que cuidar? A frequência. Nossa, olha essa frequência aqui, ó. Lembra que frequência é a média de vezes que a pessoa vê o anúncio, né? Frequência 5. Só que está infernizando as pessoas. Está passando muitas vezes. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Diminuir o valor. Então, quando a frequência está muito alta, diminui o valor. Eu vou manter ele porque ele é um vendedor. Vou dar uma olhada aqui que criativos que tem aqui dentro dele. E vou dar uma olhada também que público de remarketing que eles criaram. Ah, aqui já tem uma cagada aqui também. Não uma cagada, mas pode sofrer. É tudo público de 7 dias, ó. Adicionou no carrinho, checkout 7 dias,
Não entendi porque que eles querem passar para quem já comprou, mas tudo bem. Tudo 7 dias, ó. Tudo 7 dias. Tá. Mas demonstrou que o público deles de 7 dias é muito forte, porque vende muito, ó. Então, o que que eu faço agora aqui, ó? Primeira coisa que eu faço, eu duplico o mesmo conjunto, coloco o dia que eu otimizei e vou fazer um público. Vou deixar esse mesmo público, quer dizer, só vou fazer rodar outros criativos. Tem um monte de criativo, ó. Vou dar uma olhadinha aqui nesse que rodou para ver quais os que venderam. Para vocês entenderem, eu peguei um público de 7 dias. Vou passar dois criativos para esse público de 7 dias. É, já tem dois que estão passando e está vendendo. Depois, dupliquei, eu vou passar outros criativos por essas mesmas pessoas, para ver se eu consigo ter outros criativos vendendo para elas. Eu dou uma olhada aqui no histórico, né? Eu deixei esses dois aqui que mais vendeu, vamos ver se tem outros aqui para baixo. Ó, tem um aqui de 20, ó. Esse aqui de 20 vendeu 47. Então, esse aqui, AN1 mistos, eu vou ligar lá. AN1 mistos. E vou deixar esse AN9. AN1 mistos, AN9. AN1 mistos, aqui. E AN9. Tá ligado? Desligado. Uma sacada, ó. Eu não preciso ter todos esses criativos aqui junto comigo, né? Isso aqui é de enlouquecer. O que que tu faz? Clica aqui nesse cantinho aqui, ó. Seleciona tudo. Cuidado quando for fazer isso para ver se está selecionado só as coisas que tu tá dentro daquele conjunto, tá? Que tu tá editando. Daí eu desmarco aqueles que eu quero que fique. E o resto, vapo. Ó, ficou só os que eu quero. Beleza, agora eu vou fazer o que está no rascunho, clico em editar e publico ele. Então, eu dupliquei, é o mesmo público, só que é um criativo que já está vendendo lá e um outro que vendeu no passado. Vai passar por esse mesmo público. Isso aqui, pessoal, é depois que a gente começa a vender. Não só para quando começa a vender. Por exemplo, tá rodando, tu começa a ajustar. Daqui a pouco a tua métrica não é vender. A tua métrica é adicionar no carrinho. O criativo que mais está adicionando no carrinho é esse aqui. Os outros não estão. Então, vou ajustando para dar mais força para aquele que está trazendo o resultado. Entenderam? Sim. Beleza. Vamos pegar aqui. Oi, Eliette, tudo bem? Eu estou aqui com o meu aluno, ó. Isso aqui é aluno. E a gente está aqui no teu site. Eu estou explicando para eles algumas otimizações. E eu dei de cara aqui com aquilo que eu já fiz, né? Fiz lá naquela campanha Kleber, ó. Olha que legal. Então, até já fiz algumas alterações novas. Antes, teu custo por compra estava aqui na casa de R$ 50. Ó. Vou pegar aqui um tempo, né? Depois que eu coloquei, eu fiz do dia 4 ao dia 6. Dia 4 ao 16. O que que nós já tivemos, tá? Muito bom. A gente achou um público aqui que está vendendo a R$ 16.
Mas principalmente aquela otimização que eu fiz, que era um monte de criativo rodando, roubando dinheiro. Fiquei em dois, né? Foquei totalmente em dois. O que que aconteceu? Eu consegui quatro vendas por R$ 11 cada, sendo que antes era 50, 70. Quatro vendas a 11 e uma venda a 10. Essa mulher já dá pirueta para trás lá agora. E agora tem uma notícia triste para te falar. Vai aumentar o valor. É assim que funciona. Então, observe, eu não subi nenhum anúncio do cliente. Eu só otimizei. Tinha muitos, muitos conjuntos, um monte de criativo. É legal testar criativo, sim, mas em campanhas diferentes. Porque se tu coloca muitos criativos todo mundo junto, ele nem consegue ser testado. Beleza, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações aqui e vou ver se eu consigo escalar um público. Somente esse aqui, ó, que me trouxe a R$ 16. Vou dar uma olhadinha aqui, que público que é. Esse público é o que a agência já tinha feito. Vou ver se eu consigo escalar. Ó, é um público frio, ó. Não é um público de remarketing. Isso é muito bom. Por quê? Porque daí cabe, vamos colocar dinheiro. Já tem os interesses aqui, tem um filtro, né? Um detalhamento legal. Todos os dispositivos. Aqui deveria ser somente por celular, mas não vou mexer agora nisso. Beleza. O que que eu tenho que notar também? Qual que é a frequência desse público? Ó, a frequência é boa. Quando a frequência teoricamente está baixa, eu posso colocar mais dinheiro. Então, aqui estava 35 aqui embaixo, né? O que que eu faço? Eu subo esse aqui para 55. Pô, tá vendendo. E aqui tem uma coisa muito massa, que se chama escala. Tem duas maneiras de eu escalar. A escala número um é quando eu vou duplicar para uma nova campanha, escala, vou colocar aqui vencedor, que eu sei que ele está vendendo, vou colocar meu nome e vou colocar CBO, só para mim saber o que eu estou fazendo. E vou pegar esse público que está ali e vou começar uma outra estrutura com ele. Esse vai continuar e eu clonei ele para começar uma mesma estrutura. Por quê? Porque ele já vendeu. Ele está mostrando que é bom. Feito isso, eu vou colocar força nele. Porque eu tenho muitas pessoas, o público frio, então não é remarketing. Eu começo a expandir para vários lugares. Vou abrir aqui. Vocês lembram o que é remarketing? Lembram? Sim. Lembram o que é CBO? CBO tem anotado. Mas CBO é quando lembrar. CBO é quando eu coloco dinheiro na campanha. E daí os conjuntos que vão ser testados. ABO é quando eu tenho três conjuntos e eu coloco dinheiro no conjunto. Daí eu que tenho que ficar ligando, desligando o botão. Ó, dupliquei aqui, ó. Só que eu preciso saber? Por mais que eu tenha duplicado, ele veio todos aqueles criativos. Eu tenho que pegar só os criativos que vendem. Então, qual que é? Esse Rio de Janeiro aqui. Vamos ver qual que é o criativo que vendeu lá. Já bagunçou esse negócio aqui, então vamos atualizar. E, Kleber, tu acha que de repente amanhã de noite, ali pelas 7 horas, teu filho estaria disponível para nós fazer aquela questão lá das seguranças do site do. Cara, chama ele, troca uma ideia com ele. Que ele tem vários atendimentos que ele faz também e tal. Só tem que ver se ele consegue. Mas se ele conseguir, ele vai te atender, cara. Beleza. Ó, eu tenho que gravar o que vendeu, ó. Aqui eu vendi no Aqua Camarine e no Onix. Esses foram os dois que eu vendi. Então tem que ir lá no outro que eu escalei.
Onix, tá ligado? Aquamarine e os outros, esse Deming, desligado. Beleza, selecionei tudo, tiro o Onix e tiro esse Aquamarine. O resto fica tudo feito. Escalado só com os dois. E aí tem uma coisa muito massa que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu aprendi numa mentoria, é que quando eu pego e dou força para o criativo e para o público, eu vou fazer ele acontecer. Então, esse público aqui, olha que massa, isso aqui eu expliquei em aula também, ó. Tem 9 milhões de pessoas dentro do público. E eu tô pegando quanto? 23 mil. Então, o que que eu faço? Eu duplico, eu triplico o mesmo público. E eu venho aqui na escala. É aqui que o negócio começa a dar dinheiro, cara. Vem aqui, ó, no orçamento e faço uma campanha CBO com R$ 100 por dia. Eu sei que o público está validado, eu sei que os criativos estão validados. O que que eu vou fazer agora? Colocar força. Para não roubar meu dinheiro, se eu começar agora é meio preocupante. Então, eu vou começar a rodar amanhã. Se eu começar agora, vai comprometer tudo a meu CPA, depois vai bagunçar tudo, entendeu? Na Sim, hora de eu for calcular quanto que custou cada compra, eu paguei caro o primeiro dia. Então isso pode me bagunçar. Então eu prefiro começar assim, ó. Pronto, selecionado, publicar. Isso é uma escala que eu estou fazendo em CBO com os criativos validados e o público validado. Quando eu encontro algo, daí eu vou, não quer dizer que isso vai dar certo, mas tem grande chance. Eu não estou testando nada, estou pegando só aquilo que vende. Show? sim. Essa é uma maneira de aumentar a venda. Qual que é outra maneira de aumentar a venda? Está programado já. A outra maneira é quando eu vejo que está tendo resultado e eu subo o orçamento. Igual eu aumentei aqui. Só que eu subi o orçamento depois de olhar o quê? A frequência. A frequência aqui está baixa, ó. Então não tá repetindo. Então tá tranquilo. Eu vou abrir mais aqui essa frequência para ver se está isso mesmo. Ela deu uma aumentada aqui, mas ok. Vamos testar mesmo assim. Qual que é a outra maneira de a gente fazer? Aumentar o valor. E tem mais uma, que é quando eu faço isso aqui, ó. Duplicar. Eu já sei que esse público é bom e tem 8 milhões de pessoas dentro desse público. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 públicos iguais dentro do mesmo conjunto. Lembra que eu falei ali, ó, faz uma campanha, tu tem 11 conjuntos, cara, para que isso? Sendo que são 11 conjuntos diferentes. Se fosse aqui conjuntos iguais, eu ia entender que esse cara está escalando. Mas como é 11 conjuntos diferentes, eu sei que ele está fazendo o quê? Ele está testando. Agora eu escalei de uma maneira dentro da campanha. Eu peguei um conjunto que deu certo e coloquei força dentro daquele que deu certo, entendeu? Sim, Cara, isso aqui é muito bom, que são fases, entendeu? Tem a fase um que é a fase onde eu pego e tenho que arrumar uma maneira de vender. Consegui vender. Daí vem a parte que é mais difícil que vender, que é aumentar o volume de venda, que requer muito estudo. Então, isso que eu estou te mostrando aqui hoje nesse primeiro encontro, está totalmente ligado na escala. Isso aqui tu pode fazer também, essa mesma ideia, essa mesma linha de raciocínio, tu pode fazer para um WhatsApp. Começou a gerar negócio de cadastro, pegou um conjunto bom, um criativo bom, triplica aquilo. Claro que agora eu não vou triplicar com valor igual aquele de 55. Eu vou triplicar com valor menor. Ó, vamos pegar aqui, ó, todos os que eu tripliquei.
Vou pegar aqui escala, ó, escala, escala 0604. Só vou fazer assim que daí depois eu sei que eu estou fazendo, né? Sim. Escala, vou editar outro aqui também. Agora eu copio, ó, e vou alterando todos que eu escalei. Porque depois, quando eu abrir isso aqui, eu vou olhar para essas escalas para ver se elas deram certo. Ó, escala novo, escala novo, escala novo. Valor, vou diminuir o valor. Eu vi ali que saiu venda por 16, então vou botar 20. Coisa linda. Entendeu? Pegou a visão? Sim. Então, aqui a ideia é conseguir vender. O que que eu faço agora para aumentar essas vendas? Aqui, isso aqui me chamou muita atenção, ó. ROAS de 27. Normalmente o ROAS deles era 4, 5. E aqui a gente conseguiu entregar 27, que é, eles tiveram aqui um investimento de 84 e venderam 2.200. Oh, tá ótimo, né? Tá louco, cara? Isso aqui é muito difícil de acontecer. Então, sinal que estamos no caminho. Esse é o caminho para o cliente conseguir ter melhores resultados. Dúvidas, irmão? Manda tuas dúvidas. Espera aí. Manda. Não, acredito que agora eu entendi direitinho as análises ali. Bem dizer, é entender na prática, né? Porque, tipo, olhando assim é uma coisa, mas agora